O Espírito Santo não precisa de rituais, ele precisa mesmo de um coração rendido. E aí, quantas pessoas que estão aqui diante de mim têm um coração rendido a ele? Pois então, a Bíblia diz, conforme a gente vem estudando desde o capítulo 6, que Deus não procura imitadores, Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, amém? Cadê? Quantos adoradores eu tenho aqui diante de mim? Faz barulho aí, aleluia! Glória a Deus, eu sou o pastor Emiliano, pastor presidente da Igreja Verbo da Vida Canaã, aqui na cidade de Maceió, Alagoas, e eu venho compartilhar com você o capítulo 7 do livro Planos, Propósitos e Práticas do reverendo Kenneth Hagin. O título do capítulo é Dançando na Carne ou no Espírito? Aqui não é uma pergunta, na verdade, mas é uma frase que nos traz uma reflexão sobre esse assunto tão importante. Eu quero já antecipar para você que o objetivo do vídeo não é impedir você de dançar para o Senhor. Nós vamos aprender um pouquinho hoje, queridos, que quando uma pessoa se move para dançar debaixo de uma instrução do Espírito, irmão, a gente crê que aquilo ali é uma obra, é uma ação do Espírito e, acima de tudo, também é uma atitude de adoração. Então, se você não se inscreveu no meu canal, tá perdendo tempo. Se inscreva, ative notificações e, se você gostar, no final, deixa aí o seu gostei, porque somente assim a gente vai alcançar a vida de mais e mais pessoas com a palavra da fé que nós estamos pregando aqui. Se você tem também a oportunidade de compartilhar algum comentário sobre esse vídeo, faça-o agora ou espere até o final desse vídeo para que você possa compartilhar e expressar um pouco daquilo que você ouviu, não é, nessas verdades que a gente tem compartilhado aqui. Eu quero lembrar que em todos os vídeos eu deixo aqui o resumo, não é, de cada capítulo e deixo também uma confissão de fé para que você possa confessar juntamente comigo a palavra de Deus. Outra coisa também muito importante, eu deixo disponível também o link para você adquirir esse livro aqui, ó, Planos, Propósitos e Práticas, um livro muito importante, muito especial, que tem edificado muito a minha vida. E eu tenho convicção, né, que esses vídeos têm edificado também a sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, quero fazer uma breve revisão do que nós vimos ontem. Na verdade, eu vou colocar para você aqui na tela um pouco daquilo que nós vimos ontem, amém, para você se situar, e um pouco daquilo que nós vamos ver hoje, tá certo? Como eu falei para você no vídeo de ontem, eu dividi o capítulo 7 em 2 pontos, né? Ou em 2 partes, né? A primeira parte eu falei ontem, né, sobre o perigo de substituir o ouro pelo bronze. E aí, pelo bronze. E nesse ponto, né, abordamos um pouquinho aquela passagem do Antigo Testamento, onde houve um rei, né? E aí eu não vou contar detalhes, porque se você quiser assistir, vai lá no vídeo anterior para você acompanhar, tá certo? Onde houve um rei ali que ele trocou, substituiu, na verdade, após os utensílios de ouro terem sido roubados, ele substituiu por bronze, né? E, queridos, ó, Deus não aprova não, tá certo? O ouro puro, ali a gente fez um trocadilho ontem, né? Simbolizando a verdadeira adoração, né? E a adoração falsa como sendo o bronze. Amém, irmãos? Então, nós vimos ontem um pouquinho sobre a visão de Jesus e a revelação sobre a dança, e aí a gente compartilhou um pouco da visão que o irmão Hagin deu, ou desculpe, que Jesus deu ao irmão Hagin sobre esse assunto, né? E aí eu provei para vocês ontem, por meio daquela passagem que está escrita lá em João, no capítulo 4, nos versos 19 até o verso 24, ali mais ou menos, que a Bíblia diz que o verdadeiro adorador vai adorar o Pai em espírito e em verdade. Então Deus, ele convoca, né? Ele chama seus filhos para adorarem ele, né? Em espírito e em verdade. Então, muito diferentemente, como eu venho abordando desde o capítulo 6, né? Muito diferentemente do Antigo Testamento, cujos rituais, né, que eram necessários fazer para poder haver adoração, sacrifício e tal. No Novo Testamento as coisas mudaram. E você que é filho de Deus tem a oportunidade de adorar a Deus não da mesma forma que o povo do Antigo Testamento adorava. Você pode adorar a Deus em qualquer lugar onde você estiver, tá certo? É por isso que a Bíblia fala, né, que nós somos espírito,
Nós somos seres espirituais, nós temos o nosso espírito renovado, recriado, conforme está escrito lá em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, né? E porque a gente teve nosso espírito recriado, nós temos a oportunidade de estar diante de Deus sem medo, sem culpa, sem condenação, tá certo? Sem complexo de inferioridade. Nós podemos estar diante dele, queridos, para adorar e para viver a vida que ele tem para cada um de nós todos os dias. Essa é a verdadeira adoração, tá certo? E aí no dia de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre, aqui nesse contexto da parte 2, né? A gente vai aprender um pouquinho sobre essa questão da dança no espírito e a dança na carne, né? O templo agora é espiritual, esses tópicos aqui, ó. Dançar no espírito é resultado da unção, o perigo da sensualidade e da distração, e por último é bíblico dançar no espírito, tá certo? Olha aí, um ponto muito importante, tá? Então, para você já ficar atento aqui, eu vou deixar todos os tópicos que nós vamos abordar já expostos aqui, para que a gente possa ter uma melhor noção do que nós vamos estar vendo aqui nesse contexto, tá? Antes de eu compartilhar a tela contigo, eu quero lembrar a você, né, que a Bíblia deixa muito claro que nós somos seres espirituais, amém? A nova aliança, ela trouxe para nós, ela trouxe para nos entregar uma nova condição, né? Com a morte e ressurreição de Jesus, a Bíblia diz que o véu se rasgou. É interessante, vamos abrir aqui, Mateus capítulo 27, no verso 51. Vamos abrir aqui rapidamente, deixa eu compartilhar com você aqui a Bíblia. Mateus capítulo 27 e no versículo 51. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Amém? Enquanto abre aí, eu vou tomar uma água na minha xícara ungida. Cadê a Tata? Tá por aí? Aleluia. Até fez barulho aqui para tomar. Olha o que diz aqui, ó. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Você percebe aqui que a Bíblia diz que o véu do santuário se rasgou em duas partes, né? De alto a baixo. É interessante aqui, dois pontos em especial para a gente abordar aqui rapidamente, né? Esse véu é o que fazia a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. E a palavra do Senhor diz que ele foi rasgado de alto a baixo, dando para a gente, queridos, a percepção, né, de que se foi rasgado do alto, então foi o próprio Deus, né, quem teve essa atitude de rasgar esse véu, né? Por que isso aconteceu? Aconteceu, na verdade, porque a nova aliança, ela inaugura uma nova condição de vida para nós. Nós que somos os filhos de Deus, nós temos acesso ao próprio Deus. É como a Bíblia fala, né, que nós devemos entrar com ousadia diante da sua presença, né, a fim de encontrarmos graça em ocasião oportuna. Todos nós, queridos, que entregamos nossa vida a Cristo, nós temos liberdade de estar diante do Senhor, como se nada de pecado houvesse acontecido na nossa vida. Por quê? Porque o véu do santuário foi rasgado. Eu quero lembrar a você que desde o capítulo 6 nós estamos abordando, né, que Deus não habita mais em prédios feitos por mãos humanas. Amém? Deus não habita mais em lugares físicos, né, mas em pessoas, né, na gente, no caso, né, seus filhos, né, nós que fomos regenerados pelo seu Espírito. Eu provei isso a você, mas eu quero abrir mais uma vez aqui em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 6, e no verso 16. Deixa eu compartilhar com você aqui a minha Bíblia, 2ª carta aos Coríntios, capítulo 6, e no verso 16, tá? Olha o que diz a palavra do Senhor. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então você vê aqui a Bíblia nos afirmando que nós somos o santuário do Deus vivente, amém? Então você que está me acompanhando agora, você que já entregou a sua vida a Cristo, independente de qual seja a sua condição hoje, né? Talvez você não esteja tão conectado com o Senhor assim, talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor. Eu quero dizer a você que Deus está de braços abertos, amém? Para receber você. Ele não está imputando, né, em você o seu pecado. Afinal de contas, a Bíblia diz que Jesus já pagou um preço pelo nosso pecado. Agora, de fato, Deus não tem interesse nenhum que a gente viva uma vida pecaminosa. Amém? Essa vida de adoração ao Senhor é uma vida onde nós vamos viver o padrão de Deus em todas as áreas.
As pessoas pensam que a adoração é somente levantar as mãos ao Senhor e fechar os olhos, mas não é. Adoração, na verdade, é um estilo de vida, onde os filhos de Deus, eles vivem a vida de Deus nessa terra. Você lembra lá quando Jesus Cristo disse, né, que nós somos o sal dessa terra e a luz desse mundo? Pois então, o sal não tem nenhuma valia se ele não salgar. Assim também a luz também não tem nenhuma valia se não iluminar, né? Então, os filhos de Deus, eles foram colocados nessa terra para salgar e para iluminar. Então, a vida de adoração, ela reflete uma vida pessoal que vai ser a imagem e semelhança do próprio Cristo na terra, não é? Ela reflete justamente uma pessoa que vive como luz e que vive como sal nessa terra, não é? Mas que não se mistura com as coisas que existem no mundo, amém, queridos? Então, eu quero que você entenda aqui, voltando para cá, esse tópico aqui, ó, o templo agora é espiritual, é isso que eu estou falando para você, né? A verdadeira adoração acontece dentro de cada um de nós e não através de rituais ou de coreografias externas ou mesmo de danças. Eu quero somente que você entenda aqui, tá? Que isso aqui não é, tanto o vídeo anterior quanto esse vídeo, não é uma orientação que você não dance, né? Não estou falando sobre isso não, tá? Eu estou querendo alinhar aqui esse ponto, porque a gente está estudando desde ontem, né? Que desde do capítulo 6, né? A gente viu que o verdadeiro adorador, conforme está em João capítulo 4, no verso 23 e 24, adora ao Senhor em espírito e em verdade. Viu isso aí? Lembra disso aqui? Depois você lê lá. João 4, 23 e 24, tá? Agora, por que a Bíblia diz? Porque a Bíblia diz assim, no verso 24, assim, ó, porque Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por que essa condição o Senhor colocou para cada um de nós, né? Eu não tenho certeza se eu coloquei para você isso aqui nos vídeos anteriores, mas a palavra verdade ali é a palavra eleteia, que significa não oculto, manifesto, real, verdadeiro, né? Ou seja, quando a Bíblia fala sobre adorar em verdade, ela está falando sobre não esconder, mas se manifestar a vida de Deus, que é real, né? É real em cada um de nós. Amém, queridos? É real nas nossas ações, nas nossas atitudes, amém? Por meio da nossa própria existência. Só o fato de você estar aqui diante de mim, você já entregou a sua vida a Cristo, né? Só o fato de você estar aqui diante de mim como um filho de Deus, eu quero dizer a você, a vida de Deus já está dentro de você, né? Então, quando a Bíblia fala sobre adorar a Deus em espírito e em verdade, né? Significa que a gente vai adorar a Deus com a nossa mente, né? Com o nosso corpo. Como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso realizando ações e pensamentos que são inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Porque eu quero lembrar a você que, inclusive, a gente já viu no capítulo anterior, que o Espírito Santo, ele habita dentro do nosso coração. Ele habita dentro do nosso espírito. Então, se nós somos filhos de Deus, se nós somos recriados, né? Se o Espírito de Deus habita dentro de cada um de nós, então eu quero que você entenda que nós já nos tornamos capacitados e habilitados a viver uma vida de louvor a Ele, né? Então, as nossas ações, nossas atitudes, nossos pensamentos, né? A nossa forma de agir, de falar, tudo vai refletir Deus e essa é a verdadeira adoração. Amém, queridos? Eu vou abordar um pouquinho sobre dança até o final desse vídeo, tenha paciência para a gente ver aqui, tá? Vamos lá. Outro ponto também muito importante, né? Eu coloquei aqui que dançar no Espírito é resultado da unção. Por que eu coloquei isso aqui, queridos? Ó, vamos lá. Você lembra, a gente já falou em vídeos anteriores, né, sobre oração em outras línguas. Você lembra que a gente já falou sobre isso? Amém? A oração em outras línguas é algo dado pelo Espírito Santo. Amém? Eu não tenho como ensinar você a falar em outras línguas. Não tem como. Né? É o Espírito Santo quem dá a língua. Né? Isso está lá em Atos capítulo 2, né? Quando a Bíblia diz que houve ali o Pentecostes e todos eles foram revestidos de poder. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo dava a cada um deles, né? E eles falavam. Então, eles falavam aquilo que eles recebiam do Espírito Santo, né? Da mesma forma é a dança, irmão.
Uma pessoa que está sendo movida pela sua própria mente para dançar, ela não pode estar dançando no espírito, né? Da mesma forma que existem pessoas que podem estar falando alguma língua, né, pela mente, somente porque ouviu alguém falar, mas não é batizado, assim também alguém pode dançar sem estar debaixo de uma inspiração ou de uma orientação do Espírito Santo, amém? Então, não se ensina alguém a falar em línguas da mesma forma que não se ensina alguém a dançar no Espírito Santo, amém? Dançar no Espírito, né? Essa é uma obra espontânea do próprio Espírito Santo, assim como o falar em outras línguas, né? Eu até entendo que existem pessoas e lugares, né, que vão desenvolver ali coreografias para dança e tal, né? Mas, queridos, a gente não vê uma base bíblica para tudo isso no Novo Testamento, tá? Eu não quero dizer aqui que ninguém está se movendo na carne, mas eu quero dizer aqui, afirmar, com base no escrito do Novo Testamento, que não há uma orientação, não há uma regulamentação, não é, da dança no Novo Testamento, tá certo, queridos? A gente vai ver algumas pessoas que dançaram no Antigo Testamento, conforme eu falei no vídeo anterior, o caso de Davi. Davi dançou conforme as suas próprias forças, né? E outra coisa, a gente não pode afirmar que Davi dançou no Espírito, até porque Davi não tinha o Espírito recriado. Foi isso que nós abordamos aqui no vídeo anterior, tá? Agora, pastor, é possível uma pessoa dançar em Espírito? Perfeitamente. É possível, sim, né? A dança no Espírito, ela nunca vai atrair a atenção para si, não é? A dança no Espírito, irmão, ela nunca vai atrair a atenção das pessoas para uma roupa, não é? Eu lembro a você, e aqui é um dos tópicos, né? Eu vou adiantar para você aqui, ele é o terceiro tópico aqui, o perigo da sensualidade e da distração, não é? Como eu compartilhei com vocês ontem, né? Eu já fui em lugares, em igrejas, que quando eu estava lá, sentado, esperando para ministrar ou para receber a pregação, aí vem lá, sobe uma menina, né, uma mulher, com uma roupa bem, sei lá, bem colada no corpo, dançando ali, e queridos, chama atenção, né? Dependendo da condição, você precisa olhar para o chão, olhar para o teto, né? Escolher outro ângulo, outro lugar para você olhar, porque olhar para aquela mulher ali não tem condição. Vai despertar interesse, vai despertar desejo, irmão, porque aquilo que você coloca dentro dos seus olhos, tenha muito cuidado com isso, né? Então o que é que você faz? Deve fazer olhar para a direita, olhar para a esquerda, olhar para cima, olhar para baixo, né? Escolhe uma pessoa para conversar do lado, né? Para falar baixinho ali, porque não tem condições, né? Então, determinadas danças vão mesmo despertar a sensualidade. E, queridos, a gente não tem como afirmar, de fato, não tem base bíblica para afirmar que essas danças, elas são danças espirituais. Amém, irmãos? Agora, uma pessoa pode perfeitamente dançar no espírito. Amém? A dança espiritual, ela é silenciosa, ela é reverente, ela flui dentro da presença de Deus, ela não busca atenção, ela reflete a glória do próprio Deus, né? Então, irmãos, são parâmetros aqui que eu estou compartilhando com você, que de fato eu vejo o irmão recompartilhar isso no capítulo 7 e me chamou muito a atenção, amém? Então, é bíblico, amém? A dança no espírito, né? É bíblico completamente, desde que seja uma inspiração do próprio Espírito Santo, tá certo, irmão? Agora, eu quero finalizar aqui com você, eu coloquei aqui o último ponto, né? É bíblico dançar no espírito? Já expliquei que sim. Né? A gente já viu aí, eu já compartilhei com vocês que de fato o próprio Senhor, né, nos inspira a fazer coisas que naturalmente falando não se faz, né? Tem pessoas que naturalmente falando nunca iriam estar diante de outras, né, no altar pregando a palavra, cantando, né? Mas ali quando o Senhor vem sobre a gente, irmão, muitas vezes a gente pode fazer coisas que naturalmente falando no dia a dia a gente não tem não é comum a gente fazer, não é? Por exemplo, correr é uma outra coisa, pular, não é? Dançar, amém, irmão? Gritar, tem pessoas que vão receber um nível de unção, né? E elas vão expressar aquilo ali por meio da voz, entende, irmão? Então tudo isso muitas vezes são manifestações do Espírito, tá certo, pessoal? E a gente não está aqui com o objetivo de diminuir essas manifestações, nem de impedir que elas aconteçam. Pelo contrário, amém? A gente reconhece que essas manifestações, elas são reais, elas são visíveis, tá?
mas a gente tem que entender que não é porque fulano correu no espírito, não é porque Beltrano correu também e dançou, que a gente vai ver aquilo ali e vai sair dançando também. De jeito nenhum, tá certo? Então, é muito importante estar sensível à voz de Deus para a gente discernir aí esse tempo, né? E cada um desses pontos que eu falei, tá certo? Vamos agora para a nossa confissão? Vamos lá? Diga assim comigo: Senhor, eu quero o teu melhor e não o segundo melhor. Você entendeu o que eu falei? Sabe, durante todo esse vídeo aqui, eu falei sobre o ouro e sobre o bronze, né? O que significa isso, pastor? O ouro é o melhor. Amém, irmão? O bronze talvez seja bom, mas não é tão bom quanto o ouro, né? Irmão, a gente tem que desejar o ouro. É por isso que eu coloquei aqui: eu quero o teu primeiro melhor. Entendeu aí? Vamos lá. Eu quero uma medida cheia da tua unção e da tua manifestação. Eu rejeito toda a imitação, todo o bronze, e eu escolho o ouro puro da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Um grande abraço e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Fica na paz, meus irmãos.